Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é apresentar os ensaios para a determinação dos parâmetros de uma máquina síncrona. Vamos nessa! Se lembrarmos das nossas aulas anteriores, pessoal, este é o circuito equivalente da nossa máquina síncrona. Os elementos que estamos buscando calcular hoje seria o valor da reatância síncrona e da resistência de armadura ou da resistência de estator da nossa máquina. Para tal, nós vamos realizar ensaios na nossa máquina, enquanto ela se comporta como gerador, e são realizados 3 ensaios. O primeiro ensaio é um ensaio que a gente utiliza para determinar a resistência do estator da máquina. E um segundo ensaio seria o ensaio de circuito aberto e o terceiro o ensaio de curto-circuito. Esses 2 ensaios são utilizados para determinar o valor da reatância síncrona, que a priori é desconhecida para nós. Ok, no ensaio de determinação de resistência de estator, o maior desafio aqui é poder medir uma resistência pequena, tá? Da mesma forma que era um desafio na máquina de indução. Neste caso, podemos utilizar uma ponte dupla de Kelvin ou aplicar corrente contínua no estator da máquina. No caso de aplicar corrente contínua, o que a gente tem que lembrar é que em regime permanente de corrente contínua, as indutâncias não têm papel nenhum em limitação de corrente, e, consequentemente, só a resistência de estator vai limitar a corrente circulando na máquina. Então, a gente aplica corrente contínua nos terminais da máquina e mede a tensão e a corrente aplicada. A gente tem que tomar cuidado com a ligação, da mesma forma que a gente discutiu para a máquina de indução, dependendo do tipo de ligação da máquina, a relação entre a resistência por fase e as medições de tensão e corrente vai ser diferente. A gente pode fazer uma correção de temperatura, visto que esse ensaio pode ser feito em temperatura ambiente, mas a máquina vai operar, por exemplo, a 60 graus. Então é possível fazer essa correção. E a gente tem que ter em mente que essa estimativa ela ainda vai apresentar um erro, tá? E esse erro é associado ao efeito pelicular. O que é o efeito pelicular? Se a gente lembrar, é que a resistência varia com a frequência. Desta forma, a gente está fazendo um ensaio em corrente contínua, mas a gente espera que essa máquina opere com correntes de, por exemplo, 50, 60 Hz, por exemplo. Desta forma, a gente espera que a resistência na prática seja um pouquinho maior do que essa estimativa que nós estamos fazendo aqui. A gente tem que conviver com isso, né? Não tem jeito não. Ok, em relação ao ensaio de circuito aberto, a gente deve acionar a máquina na velocidade síncrona e isso é feito por um elemento importante aqui, que é a máquina primária. Então, vai ter uma outra máquina funcionando como motor, pode ser um motor de corrente contínua, pode ser um motor de indução acionado por inversor de frequência. Mas a gente precisa que a nossa máquina ela opere na velocidade síncrona. Bastante interessante, né? Ok, a gente mantém o estator da nossa máquina em aberto. Por que isso é uma informação importante? Lembrando do circuito equivalente da máquina, se a gente está com o circuito aberto, a queda de tensão nessa reatância é desprezível. E em circuito aberto, a máquina poderia ser escrita dessa forma. Portanto, a tensão terminal se torna igual à tensão de excitação. Consequência, nós conseguimos medir a tensão de excitação da máquina. Essa tensão de excitação, se a gente lembrar, ela é uma função da corrente de campo. A gente vai discutir isso em detalhes agora mesmo. Então, a característica aqui que nós estamos buscando é o comportamento da tensão de excitação em função da corrente de campo da máquina. Tá? A gente vai perceber também que essa curva ela apresenta uma característica não linear, tá? Devido à saturação que a gente vai ter dentro da máquina. Então vamos entender como que funciona. Nós temos o circuito de campo da nossa máquina, essa máquina ela está sendo acionada na velocidade síncrona e nós vamos percorrer uma corrente no campo dessa máquina. Isso vai induzir tensões no estator da máquina, tensões essas cuja amplitude está relacionada com uma constante que depende da máquina, a velocidade que é constante e o fluxo. Tá? Além disso, a frequência que vai ser induzida ela está relacionada com a velocidade que a máquina vai ser acionada. O Kf é uma constante que vai depender dos aspectos construtivos da máquina. E o fluxo, ali, φf,
ele é o campo magnético, né, o fluxo magnético gerado pela bobina do circuito de campo no entreferro da nossa máquina. Tá? Então, qual que é a característica no final do dia? Né? Se a gente aplicar a corrente no circuito de campo da máquina e medir a tensão, nós teremos esta característica. Se a gente lembrar, o EF ele é uma constante KF vezes fluxo vezes uma velocidade. E o fluxo ele é uma função da corrente de campo. Num determinado intervalo é linear, né? Se eu estiver na região linear do circuito magnético, mas a partir de um certo ponto, a gente observa o fenômeno de saturação magnética. Bem legal, né? Além disso, nós temos esse ponto aqui, que é um ponto interessante, que quer dizer que mesmo que a corrente de campo seja nula, vai ter um pouquinho de tensão induzida, tá? Esse ponto acontece porque mesmo sem corrente de campo, a gente tem o conhecido magnetismo residual do material. Então esse magnetismo residual ele garante que a tensão induzida, se eu girar a máquina numa certa velocidade, mesmo sem corrente de campo, vai ter um pouquinho de tensão induzida nos terminais da máquina. Ok. Já no ensaio de curto-circuito, que seria o segundo ensaio que vai ser realizado, nós também vamos acionar a máquina na velocidade síncrona, tá? Por meio de uma máquina primária. Nesse caso, a gente vai curto-circuitar os terminais da nossa máquina. Tá? Então, nós teremos corrente de armadura, né, na nossa máquina. Nós vamos variar a corrente aplicada no circuito de campo. Então, nós teremos o nosso circuito de campo, por exemplo, com um reostato aqui. Nós também vamos variar essa corrente de campo e vamos observar o comportamento da corrente de armadura. Aqui tem uma sutileza, tá? Que nessa situação a gente não vai ter um fluxo elevado no entreferro da máquina. E, consequentemente, essa curva não vai ter o fenômeno de saturação. Na verdade, a gente vai ter um comportamento bastante linear da característica de curto-circuito da máquina síncrona. Vamos entender por quê, né? Na situação anterior, ou seja, no ensaio de circuito aberto, o único fluxo que tinha dentro da máquina era o fluxo do circuito de campo. Esse fluxo, então, à medida que aumentasse a corrente de campo, nós teríamos um aumento muito grande no fluxo e, consequentemente, nós teríamos, como resultado, a saturação da característica de circuito aberto da máquina. Aqui nesse caso, vamos notar o que acontece. Nós temos a tensão de excitação da máquina. Essa tensão de excitação está correlacionada, né, a gente viu isso aqui nas aulas anteriores, 90 graus com o fluxo gerado pelo circuito de campo. Agora, o que acontece? A máquina está em curto-circuito. Além disso, a resistência de estator ela é supostamente muito menor que a reatância síncrona. Isso vale para todas as máquinas síncronas disponíveis no mercado. Tipicamente, a reatância síncrona é bem maior do que a resistência. Legal, né? Dessa forma, né, se fosse desse jeito, é como se a tensão de excitação estivesse alimentando uma carga que é praticamente um indutor. Ou seja, a corrente que circula na armadura da máquina, essa corrente IA, ela está quase 90 graus atrás da tensão. Dessa forma, o meu fluxo de reação de armadura, ele está quase em oposição ao fluxo do circuito de campo. Então, apesar do fluxo de circuito de campo estar com um valor alto, o fluxo resultante, ele permanece em valores baixos. E se eu aumentar o fluxo do circuito de campo por meio do aumento da corrente? Se você aumentar a tensão, você aumenta a corrente de armadura. Aumentando a corrente de armadura, você também aumenta o fluxo de reação de armadura e você continua com o fluxo resultante com um valor pequeno. Então é uma sutileza muito grande que a gente tem no funcionamento da máquina síncrona durante o curto-circuito. Ela não vai saturar. Então, isso é a grande sacada de onde vem o fluxo resultante no entreferro da máquina. É uma composição do fluxo gerado pelo circuito de campo
e o fluxo de reação de armadura. Então, quando a nossa máquina estiver em curto-circuito, se a gente fazer uma curva que relaciona a medição de corrente do circuito de campo e a corrente que circula na armadura da máquina, nós vamos ter um comportamento linear. Aqui, pessoal, agora nós temos uma plotagem com essas duas curvas, tá? Então, basicamente, nós temos aqui, né, a nossa característica de circuito aberto, plotada aqui. Nós temos aqui um eixo vertical, que é a tensão de excitação, e um eixo horizontal, que é a corrente de campo. E nós também temos um outro eixo aqui, que seria um eixo de corrente de armadura, e nós temos aqui a nossa característica de curto-circuito. O que é importante notar? Primeiro, né, vamos supor que a nossa máquina tem uma tensão nominal de 220 volts. Tá? Com certeza vai existir um valor de corrente de campo que vai corresponder a uma tensão nominal da nossa máquina. Tá? Esse valor ele é importante, tá? Nós vamos usar ele daqui a pouco. Existe um outro ponto que não casa com o ponto de tensão nominal, tá? Que corresponde, tá, a um ponto em que eu aplico uma corrente de campo e no ensaio de curto-circuito nós teremos corrente nominal. Legal, né? Nós também temos aqui, no comportamento da tensão de circuito aberto, nós temos a região linear, que é onde o entreferro manda, e nós temos a região não linear, que é onde a saturação e, portanto, o material ferromagnético manda. Se a gente estender essa região linear toda a vida, nós teremos uma linha, tá? E esta linha é denominada linha do entreferro. Por outro lado, se a gente considerar o ponto nominal e encontrar uma reta que passa pela origem e passa por aquele ponto, nós teremos a linha do entreferro modificada. Tá? Nós vamos perceber depois que a linha do entreferro modificada, ela é a região de operação da tensão de excitação da nossa máquina quando ela está conectada à rede elétrica. Tá? Então, nós vamos ter ela operando próximo dessa linha do entreferro modificada. Nós vamos discutir isso mais quando a gente for discutir especificamente os geradores síncronos. Muito bem. Dito isso, o que a gente tem que perceber, né? Essa curva aqui, né, que é a curva da característica de circuito aberto, ela representa, de alguma forma para a gente, a tensão de excitação. E a nossa característica de curto-circuito, ela representa a corrente que circula por causa da tensão de excitação. Então, se eu dividir ponto a ponto, né, uma curva pela outra, ou seja, a característica de circuito aberto pela característica de curto-circuito, eu estou dividindo a tensão gerada pela corrente que está circulando, pela existência da tensão gerada. Então, se eu fizesse essa tensão, que no caso é o EF, né, dividido pela corrente A, a gente teria a impedância da máquina. Se eu considerar que a reatância síncrona é muito maior que a resistência, nós teríamos a reatância síncrona. O que é legal perceber? Enquanto a nossa característica de circuito aberto ela está coincidindo com a linha do entreferro, nós teremos que eu aumento a corrente de campo, a tensão aumenta linearmente e a corrente aumenta linearmente. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma reatância síncrona aproximadamente constante. À medida que nós atingimos a região de saturação, o que vai acontecer? A nossa corrente continua aumentando, mas a tensão aumenta mais lentamente. Consequentemente, a gente observa uma queda no valor da reatância síncrona. Isso aqui já é esperado, tá? Porque a reatância síncrona, na verdade, é uma frequência vezes uma indutância. Se a gente lembrar que a equação da indutância é N ao quadrado sobre a relutância, e que a relutância magnética é L sobre μA, o que acontece na saturação? A permeabilidade do seu material, ela cai, portanto a relutância aumenta, se a relutância aumenta, a indutância diminui. Então, quando a máquina saturar, nós temos uma redução
da reatância síncrona. E como fazer o cálculo, pessoal? Nesse caso, a gente faz cálculo de duas reatâncias, tá? A reatância síncrona não saturada e a reatância síncrona saturada. No caso da reatância síncrona não saturada, a gente utiliza a linha do entreferro. É como se a máquina não saturasse, é como se a gente estivesse calculando esse valor inicial aqui da nossa querida reatância síncrona. Para tal, basta você dividir qualquer ponto da linha do entreferro pela curva característica de curto-circuito da máquina. Legal, né? Uma questão interessante aqui é que tipicamente se usa o ponto correspondente à corrente de campo nominal, que seria a corrente de campo que nos dá a tensão terminal nominal. Então eu esticaria a linha do entreferro e pegaria essa tensão aqui, que é a EDA. É a tensão do ponto D até o ponto A. E a corrente? A corrente é a própria corrente. Para esse valor de corrente de campo, a gente olha o valor, né? Nesse caso vai ser 1IBA. Então basta dividir este valor por este valor e nós teremos a impedância síncrona não saturada. Nós podemos falar que isso é aproximadamente a reatância síncrona, ou, se a gente quiser uma aproximação um pouquinho mais precisa, a gente considera esta equação, a gente já determinou a resistência de armadura, é só isolar e determinar a reatância síncrona não saturada. Já a reatância síncrona saturada, a gente utiliza o ponto da característica de circuito aberto. Então, nesse caso, ao invés de utilizar aquele termo da linha do entreferro, a gente utiliza o ponto nominal. Tá? E aí nós teremos uma estimativa da impedância síncrona saturada. Novamente, só isolar a reatância síncrona, nesse caso ficaria, né? A reatância síncrona saturada seria uma raiz quadrada de ECA sobre IBA ao quadrado menos o RA ao quadrado. Se você considerar que o RA é pequeno, vai ficar aproximadamente ECA sobre IBA. Então, seriam as formas de calcular essa reatância síncrona saturada. Perceba que a reatância síncrona não saturada, ela tem um valor bem definido. Já a reatância síncrona saturada, a reatância só vai caindo, gente. Então, a gente define ela para o ponto nominal. Tá? Muito bem, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.